boa noite a todos. Que alegria ter vocês aqui, né? A nossa live falando sobre os desafios do orientador profissional, os desafios do orientador profissional aí de primeira escolha, né? Que vão trabalhar com os meninos que vão estar entrando na faculdade. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, né? Para a gente poder estar conversando sobre esse tema que a gente nem ama, que dá sentido mesmo ao nosso trabalho, ao nosso fazer, ao nosso estudar, que é a orientação profissional. E hoje a gente vai ter uma super convidada, que é a Deise Borges, né? A Deise, ela trabalha com orientação profissional no Rio. Vou esperar ela, deixa eu ver, ela entrar aqui para a gente poder, vou aceitar ela, né, fazer o convite, enfim, para a gente poder então conversar sobre os desafios, que não são poucos, né? Se você aí, né, trabalha, está me assistindo, trabalha com orientação profissional, você sabe que cada dia, independente da quantidade de orientandos que você já atendeu, sempre vai ter algum para desafiar, né? Vai aparecer com questões novas e eu acho que isso que faz com que a gente cresça, que a gente estude cada vez mais, que a gente busque aperfeiçoar no nosso trabalho, né? Deixa eu ver aqui se ela já entrou. Bom, enquanto ela vai entrando aqui, deixa eu ver. Deise, tá por aí já? Na hora que você chegar, você me dá um ok, tá? Bom, gente, nós vamos estar falando, além de várias coisas aí, né? Da dificuldade, então, dos meninos escolherem, a dificuldade de lidar com a escola, né? Da escola lidar com esse momento de escolha, a questão dos pais, como os pais lidam com a escolha da profissão, enfim, desses meninos, a própria dificuldade para o novo, né? Às vezes o orientador profissional propõe coisas novas, coisas diferentes e talvez a escola, as pessoas que trabalham ali não estão às vezes tão abertas ao novo. A Deise chegou, deixa eu mandar o convite aqui para ela. Peraí. Tá entrando. Bom, gente, é uma alegria, então, mais uma vez estar aqui com vocês, nessa tarde aí, né, nesse início de noite, na verdade, de terça-feira. Deise, tá me ouvindo? Tô sim. Tudo bem? Tudo bem, que alegria ter você aqui. Muito obrigada, né, por você ter aceitado participar com a gente, participar com a Facilitando Escolhas. Enfim, é um prazer ter você aqui com a gente. Um prazer é ficar com você também. Você é uma fofa. Bom, então vamos começar, então, para a gente não perder tempo, né? Desde que a gente tem muitos pontos aí para a gente poder conversar e sempre chegam perguntas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Se apresentasse, falasse das suas experiências, que não são poucas, né? Desde nessa questão da orientação profissional. Então, eu tenho um percurso de alguns anos aí, sempre fiz uma parceria com o Instituto do Ser. Eu tive um centro cultural aqui no Rio de Janeiro, onde lá nós tínhamos uma parceria com o Instituto e tenho até hoje. As aulas eram presenciais e sempre aconteciam no sobrado cultural. Só que antes disso, eu não conhecia nem a Dulce, nem a Marilu, que são, na verdade, as idealizadoras de todo esse projeto do Instituto do Ser, né? E são as donas do Instituto do Ser. Eu não conhecia. E eu sempre trabalhei em colégios que tinham ensino médio. E essa questão da escolha, ela começa com os meninos. Começam a ver assim, bem, eu já vou. Gente, eu queria perguntar para vocês, Deise, deixa eu só te interromper rapidinho, porque para mim tá dando umas falhadinhas, eu não sei se é a minha internet
Ou se às vezes pode ser a sua. O pessoal tá ouvindo direitinho? Só para eu... Manda um ok aí para mim se vocês estão ouvindo direitinho, fazendo favor. Para mim tá Eu dando tô te uma ouvindo falhadinha bem, tô na te ouvindo internet. bem. Não Tá me sei ouvindo se bem? vocês estão me ouvindo? Você Gente, está me ouvindo? coloca aí no chat. Coloca aí no chat para mim, fazendo favor. Travou. Travou. A Daisy caiu. Bom, gente, é assim mesmo. Online são os desafios do online, né? Para mim estava travando bastante. Vamos ver, acho que ela deve. Estou vendo o pessoal comentando, está travando muito. Isso, vamos ver. Ela deve voltar agora, né? Tentando outra internet, às vezes um 4G. Enfim, mas o online é isso, né? A gente conversa muito também com relação aos cursos, né? No kit de ferramentas, ou às vezes nos próprios atendimentos que eu e a Marcela fazemos, né? Às vezes isso acontece até mais do que a gente imagina. Às vezes você tem uma sequência ali de atendimentos a fazer e a internet dá pau, né? Então vamos aguardar aí a volta da Daisy. Deixa eu ver se ela já conseguiu voltar. Peraí, deixa eu tentar adicionar ela aqui de novo e vamos que vamos. Vamos ver se a internet vai deixar a gente conversar agora, né? Vamos ver se vai melhorar, né, Deise? É porque toda vez que entra uma ligação, acontece isso. Entrou uma ligação aqui no meu celular e aí diminui o som e a gente não consegue, trava, de fato. Porque aqui não cai nunca a internet, mas vamos ver, vamos continuar. Então, a gente estava falando sobre essa questão dos meninos, quando eles começam a pensar nessa escolha, e essa ansiedade, essa angústia, ela é muito forte, né? A partir do segundo ano, principalmente. Então, no segundo ano, eles começam a se questionar, perguntando, poxa, será que o que eu estou pensando é o que eu quero? E essa angústia ela vai aumentando, porque eles vão vendo que estão chegando no terceiro ano e ainda não escolheram. Não escolher causa uma angústia enorme para eles, para as famílias também. As famílias começam a questionar, a perguntar, e aí, o que você vai fazer? Isso cada vez mais intensifica essa angústia desse adolescente, né, desse jovem. E eu vivia muito isso aqui nas escolas onde eu trabalhei em algumas escolas assim, bastante importantes aqui do Rio de Janeiro, e com esse espaço que eu tinha, eu pensava assim, o que a gente pode fazer para ajudar esses meninos? E eu tinha como formação, porque na época que eu fiz pedagogia inicialmente, e na minha formação, na minha graduação, já saí com a formação, com a habilitação em orientação vocacional. Então, eu, de fato, tenho essa habilitação de orientação vocacional, que agora não existe mais. Então, e logo depois que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar com orientação vocacional. Eu tinha na escola que eu trabalhava um tempo, toda semana, para atender os alunos no momento da escolha. Só que era uma coisa completamente diferente. Era o que eu aprendi na faculdade, eram os testes que eu fazia. E aquilo, assim, numa semana eu fazia o teste, passava um mês, se fizesse de novo já era uma outra coisa. O teste, ele faz isso com o aluno, né? E aí passou o tempo e sempre pensando o que eu podia fazer para ajudar esses meninos na hora da escolha. Com esse espaço que eu tinha, era um centro cultural que tinha aulas de várias coisas. Tinha teatro, música, dança, várias coisas. E aí eu pensei, bem, para a gente trabalhar com esses meninos, a gente precisa se aproximar deles. E eles sofriam muito, porque os meninos que gostavam da arte não podiam escolher a arte porque a família não permitia. Não, se você escolher teatro, música, dança, você não vai conseguir sobreviver financeiramente. Então a família tem muito isso. E isso sempre influencia na vida do menino. E aí a gente ficava pensando o que a gente podia fazer para ajudar esses meninos. Um dia, meu ex-marido na época, ele é diretor de teatro e ator e também autor. Aí eu falei para ele, Vicente, eu acho que você podia escrever uma peça para a gente falar sobre essa questão da escolha. E aí foi o que aconteceu. A gente
nós recebemos uma menina, o nome dela é Cláudia Ribeiro, eu não esqueço disso. Ela fez o primeiro curso do Instituto do Ser aqui no Rio de Janeiro, que não foi no Sobrado. Depois dessa turma, aí começou lá no Sobrado. E essa menina, ela falou assim para mim um dia, lá tinha aula de forró. Ela falou assim, Deise, eu falei, nossa, eu tenho uma vontade louca de trabalhar com os adolescentes, mas uma coisa mais lúdica, uma coisa mais, assim, agradável, porque o que eu aprendi em orientação vocacional, eu não acho que seja adequado. Aí ela falou para mim, Deise, eu fiz um Instituto do Ser que me deu, eu hoje atendo, ela atende na Ilha do Governador. Eu atendo e faço um trabalho a partir da formação que eu fiz com a Marilu e com a Dulce. Na época, só a Marilu e a Dulce davam aulas. Uhum. E aí, elas falaram assim, a Cláudia falou, Deise, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer os livros de orientação delas, que elas são autoras, para você começar a ver o que é isso. Olha, foi muito legal. E aí eu comecei a ler, a estudar, sem ter feito o curso ainda. Aí o Vicente escrevia a peça, no outro final de semana a Cláudia ia lá, olhava e via se estava adequada ao que, na verdade, a orientação profissional falava naquele período, naquele momento. Uhum. E foi assim, ele escreveu a peça, e a peça virou um grande instrumento em todas as escolas do Rio de Janeiro, para começar o trabalho de orientação profissional. Mas eu achava assim, bem, a peça, nós estamos gostando, a Cláudia gostou, mas eu precisava que a Marilu e a Dulce vissem. Porque elas, sim, eram as referências para a gente. E elas são até hoje, né? Então, ia acontecer um congresso em Minas da ABOP, que quem foi a fundadora, uma das fundadoras foi, inclusive, a Marilu, né? Aí a gente queria ir e tal. Nessa época eu trabalhava no colégio em Copacabana, que tinha uma outra sede também em Minas. E aí eu falei para o meu ex-marido, olha, eu acho que a gente podia tentar apresentar essa peça, porque eu quero ver o que esses meninos vão achar da peça. Porque eu precisava que os adolescentes vissem, né? Se eles gostassem, aí seria legal, né? E foi assim que aconteceu. Aí a gente apresentou primeiro nessa escola aqui em Copacabana, que era a escola que eu fazia a supervisão geral da escola até o 3º ano. E a peça foi aplaudida de pé. Foi muito legal. E aí, lógico, isso motivou a gente, né? No final da peça, sempre tinha uma mini palestra para falar o que é orientação e o que precisava ter a partir daí. Mas só que a gente não tinha ainda o curso de formação. Aí fomos para Minas e chegamos lá, eu fui direto no congresso e fui perguntar. Na época tinha uma pessoa, o orientador de lá, ele era uma pessoa muito legal, mas ele chegou para mim e falou assim, sinto muito. Eu falei, a gente queria apresentar a peça no intervalo, você pode deixar e tal. Ele falou, não tem horário, não tem como, impossível, vocês não podem apresentar. Só que eu já tinha levado os atores, já tinha conseguido um hotel para ficar, tudo assim, com uma dificuldade que a gente tinha naquele período, né? Aí a gente apresentou a peça na escola, na mesma escola que tinha lá, que tem lá, na verdade, que é a mesma congregação, é uma escola de freiras, e também foi um sucesso. Aí, uma das meninas que estava organizando lá o congresso, me viu conversando com ele e falou assim, me chamou no canto, falou assim, Deise, eu vou tentar convencê-lo a vocês trazerem a peça aqui no intervalo à tarde. Aí eu falei, então tá bem. Vamos ver se você consegue. Aí quando chegou 1h da tarde, ela me ligou, falou, Deise, pode vir para cá que eu consegui convencê-lo. Aí fomos. Só que Marilu e Dulce estavam lá para a gente, as pessoas mais importantes eram elas, né? Aí eu falei, você pode avisar as orientadoras, né, que são as doutoras em tudo aqui, que estão organizando o congresso, estão fazendo as palestras, que vai ter essa peça às 4h da tarde, era no intervalo do café. Aí avisaram e elas foram assistir. E, para nossa surpresa, todas elas estavam lá na plateia assistindo, e foi muito legal, porque depois a Dulce falava assim para mim, nossa, tudo que tem no nosso livro tem aí na peça, sabe? Então foi assim empolgante, elas adoraram. As pessoas bateram palmas de pé, levantaram, foi lindo. Então isso, para a gente, foi muito importante. E eu precisava, a partir daquele momento, levar para as escolas aqui no Rio de Janeiro.
porque era isso que ia conquistar esses meninos para pensar na orientação profissional. E nesse momento, o que aconteceu? A Dulce e a Marilu me chamaram e falaram, olha, a gente ouviu falar muito bem de vocês e a gente quer fazer uma parceria com vocês e levar o curso de orientação profissional de formação lá para o espaço de vocês, no Sobrado. E foi aí que começou. Aí nós fizemos parte da primeira turma e começamos, então, a trabalhar com essa peça a partir da motivação que nós levávamos para esses meninos. E foi muito legal. E aí a gente começou. Elas fizeram uma carta de apresentação para as escolas e ela, a Marilu, a Dulce e a Rosana. E aí foi muito interessante. A primeira escola que eu apresentei foi o Colégio Santo Inácio, que eu falava assim, eu preciso apresentar numa escola de referência no Rio de Janeiro, porque a partir daí a gente vai abrir as portas de todas as outras escolas. E foi assim. Aí começamos. E no final, o Vicente fazia uma palestra e dizia o seguinte, que o mais importante disso tudo era que, quando eles tivessem dúvida, procurassem um orientador profissional. Porque a escola não dá conta disso. A escola, infelizmente, a escola de ensino médio, eu já trabalhei em muitas escolas, algumas, né? E eu sei dessa experiência, eu trabalhei inclusive numa escola que tinha um setor de orientação profissional, mas é assim, o menino se inscreve, a orientadora vai dar uma conversada, conversa um pouquinho com ele, e aí na outra semana ele continua com a dúvida, porque não tem um trabalho de orientação efetivo, né? Tem sim, eles fazem uma feira de profissões, essa feira, ela é legal, assim, às vezes tem escolas que alugam um espaço lindo, maravilhoso, como a escola que eu trabalhei, é um super evento, aí faz uma mesa, bota no palco vários profissionais excelentes, que nesta hora tem um grande problema, sabe, Adriana, que eu vejo e eu vivia isso. Os profissionais que falam numa mesa redonda são profissionais bem-sucedidos, que falam super bem, que são eloquentes, que envolvem os alunos. Então, o menino que está na dúvida, e ele está lá, ali tem um profissional que está falando que é um engenheiro super bem sucedido. Mas ele está lá, ele quer ser professor de história. Quando ele vê que aquela pessoa que fez engenharia é bem sucedida, ele sai dali com mais dúvidas ainda. Então, o que a escola pode fazer com isso? Esse é o grande desafio da gente. Eu acho que o orientador profissional tem que receber esse menino de uma forma muito acolhedora, onde, primeiro momento, é assim, o que você jamais faria na sua vida? Esse é o primeiro questionamento que a gente faz. Então, e esse trabalho que a escola faz é um trabalho que é uma tentativa, eu percebo que é uma tentativa, mas não acontece de fato, porque só no consultório, quando a gente faz esse atendimento, que a gente sabe exatamente todos os passos que a gente tem que fazer, aí sim a gente consegue ajudar o menino a escolher. Então, eu vivi essa questão de trabalhar com essa peça, e essa peça ela era o disparador. Depois disso, que a gente foi para várias escolas, a nossa peça virou um projeto da Faculdade Gama Filho. E lá foi muito legal. O que era o projeto? A Gama Filho tinha um projeto de orientação profissional. E eles, na verdade, cediam ônibus, eles alugavam ônibus, eram ônibus mesmo da Gama Filho. Aí tinha uma grade de escolas que eles recebiam 3 vezes na semana. Tá? Aí a gente ia para lá, para a Gama Filho, 3 vezes na semana fazer a peça. E aí eles juntavam alunos desde o primeiro ano. Primeiro ano, segundo e terceiro ano da mesma escola. Então a gente atendeu muitas escolas particulares e muitas escolas do estado, porque aí eles começaram a fazer uma ponte com as secretarias. E aí levavam também os alunos da secretaria. E isso, de uma certa forma, foi muito bom para a gente também, porque também divulgava o nosso trabalho. Então, no final da palestra, eles pediam os nossos cartões, pelo amor de Deus, é o consultório de vocês. E a gente atendia demais os alunos também, que moravam perto, porque o nosso consultório sempre foi aqui na Zona Sul. Então,
É lógico que para eles, uma vez uma menina morava na Pavuna e ela falava assim, eu gostei tanto, 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 eu preciso da ajuda de vocês. E ela veio, a gente fez um trabalho com ela, ela vinha de Pavuna para cá para fazer, é longe daqui, Pavuna. Mas ela vinha e mesmo assim, conseguiu fazer. E aí, assim, eu acho que tinha um grande desafio para a gente, além de tudo isso. Eu falava assim, eu preciso fazer um trabalho social. Eu preciso, o Sobrado tem que fazer um trabalho social. Eu sempre penso de que forma a gente pode ajudar as pessoas. E aí nós criamos um projeto dentro do Sobrado também, que era um projeto social para atender as pessoas do Dona Marta. Então eu formava grupos de adolescentes que estavam já na faculdade, no terceiro ano, e a gente atendia em grupo, que nós aprendemos a fazer isso muito bem com a Dulce. A Dulce tem uma coisa do grupo que é muito legal, então isso a gente também, no curso de formação, a gente tem essa questão também, que é muito importante, e aí nós fizemos. Um outro momento que eu também vivi, que eu acho que foi um desafio também legal, eu trabalhava num colégio que à noite tinha EJA. E eram todas empregadas domésticas. Todas. A turma de terceiro ano, todas eram empregadas domésticas. Estavam no terceiro ano já. E aí eu falei para a irmã, que era a diretora de lá, falei, irmã, eu quero fazer um trabalho com essas meninas de orientação vocacional. A irmã vocacional, eu falei, não, orientação profissional vamos fazer. Aí eu montei o grupo das meninas lá, só que nessa época, eu tinha uma outra pessoa que tinha feito o curso da Marilu também, então nós fizemos uma dobradinha, Márcia é o nome dela. Então eu e Márcia fizemos o trabalho dentro desse colégio, à noite. A gente pegava uma aula na grade curricular, o professor cedia, cada semana um cedia a aula diferente. Porque elas achavam que elas só podiam chegar ao terceiro ano. Graduação nunca. Como que eu vou fazer uma graduação? Eu não posso, né? Eu tenho uma questão de limite. Eu já cheguei no terceiro ano, como é que eu vou fazer? E aí foi muito legal, porque a gente conseguiu que elas se olhassem de outro jeito, né? Essa coisa do autoconhecimento que a gente trabalha no nosso consultório ajuda demais. Então é isso. Pode falar. Eu queria só te cortar rapidinho, Deise, assim, só para fazer duas pontuações. Primeiro, assim, que a gente se conheceu no curso, né, da Marilu e da Dulce, no Instituto do Ser, no Rio, e realmente, assim, a gente fala, e já falamos em outras lives, que foi um divisor de águas, né? Porque realmente existia facilitando escolhas antes do Instituto do Ser, né, de fazer o curso, mas depois do Instituto do Ser foi uma bagagem, né, um know-how muito maior, porque a gente está ali com as fundadoras da orientação profissional dentro do país, né, os primeiros livros escritos. Então, assim, é incrível mesmo o conteúdo que tem no curso e como elas conhecem, né, do assunto, estão eu acho mesmo. Que... Então, sim. Sinceramente, Adriana, eu acho que a gente tem por aí várias pessoas que eu discordo completamente, que montam os cursinhos aí de não sei quantas horas, não sei o quê, e eu não concordo com isso, eu nem chego perto, nem divulgo, porque eu já passei por alguns momentos aqui no Rio de Janeiro por conta disso, muito ruim. Então, assim, eu sempre falo que o curso de formação é o curso do Instituto do Ser. Eu acho que se você quer se aprofundar, quer se tornar um profissional sério e competente, faça esse curso. Porque não adianta você ficar fazendo cursinho aqui, ali, coisinhas pequenas, porque não leva a nada, você não vai se aprofundar. Então, todo mundo, agora mesmo, o curso, a gente estava montando a turma aqui no Rio de Janeiro, a 9ª turma já, mas com essa questão da pandemia, a gente modificou. Primeiro ele ia se tornar um pedaço EAD e outra parte presencial. E aí agora, quando a Dulce e a Marilu pensaram na questão do EAD, fantástico. Eu tenho participado toda semana das reuniões das pessoas que estão interessadas em fazer o curso. Todas as pessoas, em todas as reuniões que eu participei até hoje, falam do aprofundamento. Porque eu já fiz isso, fiz aquilo, fiz o curso aqui, fiz ali, mas eu quero me aprofundar, eu quero estudar mais. Então, você tem que fazer esse curso para você se aprofundar, sim, porque tem 28 anos, é uma coisa de
séria, né? Então eu acho que é isso, né? E a gente está sempre estudando, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre Sim, estudando, sempre lógico. aperfeiçoando. E uma outra coisa que eu queria pontuar com você é a questão da inovação, né? Porque quando você propõe a questão do teatro, muitos meninos nem percebem a necessidade de fazerem uma orientação profissional e de carreira, né? Ou uma orientação profissional falando aí de primeira escolha. Porque depois eu penso nisso, tem muito tempo ainda, né? Depois eu gasto tempo, agora eu vou jogar um jogo, enfim. Aí quando você traz a questão do teatro, quando você fala de forma lúdica, né, através da arte, sobre essa escolha, eu acho que você acessa, né, muito mais esses até, né, que não pensavam ainda sobre o assunto. Então, né? a peça, ela é muito interessante porque ela começa com o menino. É muito interessante o texto todo, porque ela começa com o menino deitado assim no sofá, ouvindo o fone de ouvido com uma música, e aí a mãe chamando ele. Júnior, o nome dele é Júnior. Júnior, e aí, vamos lá, você não vai para a escola? Pois é, olha só, eu já sei, você já escolheu sua profissão, seu pai é médico, seu avô é médico, e você com certeza será médico. Então, muito interessante, e vai passando por vários momentos a peça, onde fala do autoconhecimento, ela fala de todo o processo da orientação profissional que você faz no consultório. Então fala primeiro do autoconhecimento, depois fala da informação profissional. Eu falo isso para as orientadoras que eu conheço, que dizem que fazem um trabalho dentro da escola, que a parte muito importante, não posso dizer que é a mais importante, mas muito importante, é a informação profissional. Quando você chega nas sessões de informação profissional, o menino geralmente vai para a universidade e não sabe, eu até conversei com isso sobre isso, Adriana, ele não sabe o currículo que tem, ele não sabe o que ele vai ver lá na faculdade. Então, quando ele chega no quarto, quinto período, ele fala, nossa, eu atendi um menino no meu consultório, que ele falava assim, ele era da PUC, ele falava assim, Deise, eu estou fazendo engenharia, mas eu não sabia que eu ia ter cálculo como eu tenho. Então eu não acreditei naquilo. Eu falei, como que você não... Eu nunca vi, eu não sabia. Como não sabia? O que é engenharia, né? Então, esse menino, que estudou num colégio muito legal aqui do Rio de Janeiro, nunca parou e entrou numa grade curricular daquela graduação que ele gostaria de fazer. Então, você vai para a universidade achando que a universidade tem um trabalho de orientação profissional, também não tem. Elas dizem que tem, mas não tem. Então, como é que funciona? A orientadora vai lá, conversa e tal, e eu conversando com uma orientadora de lá, falei, vem cá, mas você vai às salas, mostra a grade curricular. Olha, a gente não tem tempo. Então, assim, quando a gente fala de orientação, a gente tem que pensar muito nessa questão da instituição. A instituição tem uma questão curricular que não dá tempo de fazer a orientação como deveria. Né? E isso a gente conversava até nos bastidores, né, Deise, que é um dos grandes desafios, né? Por conta Porque quando a escola tem, às vezes, uma equipe que poderia pensar ou até ampliar a proposta, mas não tem tempo, né? E às vezes, e aí puxando até a questão de lidar com os pais, muitos dos pais também nem valorizam, né? A questão da escola propor uma escolha mais consciente, né? Estão preocupados se o conteúdo será dado, se vai ser tudo abordado a tempo do Enem ou a tempo de algum processo seletivo que eles vão participar. Né? Verdade, porque a escola ela tem esse objetivo, né? O menino tem que passar no vestibular. Tem uma questão do ranking também, que as escolas se preocupam. Então, essa aprovação no vestibular é importante para a escola, para os alunos, para os pais. Mas e aí, né? Aí ele vai, escolhe aquela profissão e chega lá, ele muda. Muitos. A gente tem um percentual enorme de meninos que ingressam e desistem, sabe, daquela graduação que ele escolheu, porque não fez antes esse trabalho de orientação. O trabalho de orientação é fundamental. Eu acho que, assim, eu falo para todos os amigos meus que têm filhos adolescentes, e falo mesmo, e defendo essa questão da orientação profissional, porque diminui o sofrimento, diminui a angústia deles, né, na hora de fazer a prova mesmo do Enem. Porque se ele não escolhe, se ele não tem a escolha... É lógico que tem meninos que 17 anos é muito cedo para escolher. Tem meninos que eles
escolhem, acham que estão lá na escolha certa, mas depois muda. A gente também muda. A gente, às vezes, você se torna um profissional único, porque você vai incluindo outras formações na tua vida, né? Isso é importante. Eu mesma, eu fiz várias formações. E eu ia até tocar nesse assunto, né, Deise, porque você é psicopedagoga, né, terapeuta de família, e aí você, até é legal para quem está assistindo a gente, você tem parceria com um psicólogo, né, porque muitos ficam assim, mas e se aparecer coisas que eu não dou conta, né, por conta da minha formação, né, às vezes é um psicopedagogo, é um pedagogo, ou é um educador, um coordenador, né, e aí a importância de você ter parceiros, né, Deise? Eu vejo assim, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que faz um trabalho muito legal, assim, até hoje, só uma pessoa eu precisei indicar para terapia com ela. Assim, a gente sempre deu conta do trabalho de orientação profissional, eu faço esse trabalho há mais de 10 anos, assim, mas eu também tenho uma experiência enorme de 30 anos de consultório, então isso, de uma certa forma, ajuda muito, né? Eu sempre trabalhei com a psicopedagogia, com a terapia de família, e também tem uma outra questão, que como eu sempre fui, todas as horas da vida, né? Já fui orientadora educacional, coordenadora, supervisora, e hoje sou de uma escola. Então, essa questão de atendimento às famílias, eu sempre fiz o tempo todo. E isso ajuda demais também lá no consultório. Porque você vai estudando cada vez mais. Cada situação que você vê, você vai estudando. Agora, é lógico que se você tem uma questão que não é uma questão da orientação profissional somente, que tem uma questão muito mais assim, individual, interna, aí, lógico, você tem que indicar. Tem que fazer uma parceria. Eu sempre falo isso em todos os atendimentos de qualquer lugar que eu trabalho. Então, assim, tem orientadoras e coordenadores que se colocam de uma forma como se tivesse todas as formações ali. E não é, né? Você tem que indicar o profissional certo. Você tem uma questão lá que é uma questão terapêutica, você vai indicar para o psicólogo. Se é uma questão de fono, você tem que ter o cuidado de indicar para fono. Se é uma questão de aprendizagem, você vai indicar lá para o psicopedagogo. Então, você tem que saber exatamente que profissional você vai indicar aquela pessoa, aquela criança ou aquela família, né? Que às vezes é uma terapia de família que você tem que indicar para uma outra pessoa, não é só você que vai fazer aquele momento, né? Então, eu acho que essa questão ética é muito importante. E aproveitando, né, que você tocou na questão da família, a gente percebe pela experiência também que o lidar com a família, o lidar com os pais é um grande desafio que muitos colegas orientadores até nos procuram também para conversar, né, para saber como lidar, em que momento chamar ou como chamar, e se os pais não aceitam a escolha do filho, como que eu me posiciono ali enquanto orientadora, né? Eu acho que isso deve ter sido algo que você vivencia, já vivenciou muito também na sua experiência. Eu queria que você contasse também um pouquinho pra gente como que você faz, como que você se posiciona também perante esses pais, o que você percebe, né, com relação a isso. No primeiro atendimento sempre vem a família com o adolescente, sempre. E nesse eu tive uma experiência muito interessante, que eu atendi uma menina que ela queria ser professora de física. E ela estudava num colégio muito legal aqui, que eu amo esse colégio de paixão, e ela chegou falando para mim, Deise, eu quero ser, mas os meus pais não querem de jeito nenhum que eu seja professora. Aí o pai e a mãe eram jornalistas e chegaram no meu consultório falando exatamente isso. Você tem que dar um jeito na minha filha. Ela não pode sair daqui dizendo que quer ser professora. E aí, imagina, eu, educadora, ouvindo aquele pai falar isso para mim. Aí eu falei, tá, olha só, a gente aqui não vai... não tem uma receita, né? Não tem uma forma de chegar e transformar o desejo da sua filha. Ela vai mergulhar em tudo que ela precisa mergulhar profundamente para ir descobrir se é isso ou a outra coisa que ela vai fazer. Conclusão. A gente sempre faz um trabalho assim, todas as vezes, quando chega na parte, primeiro a parte do autoconhecimento, quando chega na parte da informação profissional, sempre eu levo os meninos na universidade, sempre. Então, se ele quer fazer física da UFRJ, eu ligo diretamente para o coordenador geral da universidade e levo o menino lá. Então, nessa hora, a gente tem uma conversa com o coordenador, ele explica tudo que acontece naquela graduação que ele iria fazer.
Só que eu levei essa menina lá, só que aí ela quis também conversar com de química. Então a gente fez um encontro com química e física, com os coordenadores. Conclusão, depois disso, a gente volta para o consultório e cada atendimento tem um registro desse atendimento. Então, ao final disso, quando o pai e a mãe voltam para a gente fazer a devolução, o que acontece? Eu não falo nada. Ela fez uma carta falando toda a trajetória dela. Então, ela vai contar tudo que passou e ela pega todo o material que eu já guardei, sabe? Fica tudo guardado lá e ela vai contando cada sessão. E nesse momento ela fala, olha, a minha escolha é essa. E essa devolução foi linda, porque os pais choravam junto com a menina, porque ela falava assim, não adianta, porque eu não vou ser jornalista como vocês. E eles eram jornalistas super famosos, super bem conceituados aqui no Rio de Janeiro. E ela falou, eu quero ser professora. Eu fiquei em dúvida de química e física, mas eu quero ser professora e quero ser uma pesquisadora de física. Hoje ela está na UFRJ e ela é pesquisadora lá. Então, assim, isso, eu acho que na devolução, você tem que envolver esse atendimento de uma forma que ele se coloque. Porque aí a família vai entender que não é você que resolveu a vida dele, mas ele resolveu a própria vida ali naquele momento. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. E essa coisa da informação é fantástica. Eu sempre faço isso, e isso é muito legal para os adolescentes. Teve uma também que queria ser delegada. E aí eu consegui levá-la na escola. E aí levei lá na escola e ela ficou encantada, sabe? Foi muito legal. E ela falou, quero ser... O pai dizia assim, não, você não vai ser delegada, eu quero fazer direito e vou ser delegada. E ela foi para o direito para depois se tornar delegada. O pai falava, não, eu não quero. O pai dela é advogado. Ele falava, não, eu quero só que você seja só advogada. Não, eu não quero. Então tem isso, né? Agora tem muita coisa, Adriana, eu acho que eu não sei quanto tempo você já tem a sua atuação no seu consultório, não sei quanto tempo em orientação profissional, mas eu vejo que a gente vai assim, atendendo uma diversidade enorme de alunos, de pessoas, e a gente vai vendo assim, cada um tem um momento diferente, né? Então, a gente faz de um jeito com um, daqui a pouco tem que fazer de outro jeito com o outro, e vai muito da tua experiência, né? Eu realmente penso nisso, né? A gente vai... Eu trabalho com orientação profissional em torno mais ou menos de 8 anos, aqui em Juiz de Fora, na Facilitando Escolhas, e a gente fala justamente isso, assim, nós trabalhamos com seres humanos, né? Nós não trabalhamos com fórmulas, que 2 mais 2 com números, né? 2 mais 2 são 4. Às vezes uma ferramenta, às vezes uma técnica que você usa com um, você alcança objetivos assim fantásticos, e com outro você vai ter que readaptar, vai ter que fazer outro, ou não vai sair da forma como esperado. Então, assim, isso, assim, é pensar naquele sujeito como um ser único de escolhas, de contextos, de experiências de vida, né? E pensar o que você trouxe dos pais, a gente sempre faz isso também. Na devolutiva, a gente joga pro orientando a bola, né? É ele, o processo é dele, né? Nós estamos ali para facilitar, para mediar muitas das vezes a conversa, que infelizmente muitas famílias, né, Deise, às vezes isso não é tão fácil, ou não flui de forma, né, assim, tão tranquila, né, tão linear. Então, assim, eu facilitar. E é legal, assim, até para quem está assistindo, que quando o orientando ele chega, né, e ele fala da experiência dele, do porquê que ele fez aquela escolha, dos prós, dos contras, por que ele não escolheu a química ao invés da física, né? Os pais também sentem segurança naquela escolha. Não é um acaso, não é porque eu gostei mais dessa simplesmente, né? Eu tenho argumentos concisos ali que o pai, então, realmente percebe. Não, eu acredito no que você está me trazendo, né? É verdade. E também essa coisa da reorientação profissional, né, ou orientação de carreira, eu já atendi eu estava conversando até com você sobre, atendi uma pediatra em formação já, trabalhava com pediatria, e ela sofria demais. Ela me ligou chorando, olha, eu não quero mais, eu odeio, eu não quero mais, não quero ser mais pediatra. Então eu tive que fazer um trabalho de orientação, de reorientação também, né?
e de orientação de carreira. Então, esse trabalho também é muito importante, eu acho muito legal, eu adoro fazer também. Agora, não é simples, porque é sofrido, né? Porque ela já tem formação, já fez a faculdade, já está trabalhando com naquela profissão, e aí? Como é que você vai fazer esse trabalho com ela? Porque ela quer sair daquele lugar, ela não quer aquele lugar. Então, esse eu acho que é um desafio muito grande para a gente, como orientadora profissional, sabe? Porque perpassa, vamos dizer assim, outras experiências, né? Tem outras variáveis que vêm também ali. Já como que eu vou começar do zero? Eu vou fazer uma nova escolha, mas uma escolha em quê? Né? Vou jogar fora 6 anos de faculdade, mais 2, 3 anos de residência. Então, assim, são quase uma década estudando só para medicina, né? Então, assim, tem várias outras variáveis que aparecem. Mas a pessoa precisa entender também que a qualidade de vida, né? Você se sentir bem, você se sentir com impacto, com resultados naquilo que você faz também é essencial, né, Dulce? Talvez achar uma segunda opção dentro daquilo que... Eu acho que essa menina até achou, né? Que da medicina, da pediatria. Você achar algo também que te traga nesse sentido, né? Porque você tem que ficar feliz. Eu sempre falo o seguinte, quando os olhos brilham, você faz tudo bem feito. E eu também acho, assim, eu acho muito importante a arte na vida das pessoas. Eu defendo isso, eu falo sempre, quem vive a arte vê o mundo de outro jeito. Então, como eu tive esse centro cultural por muito tempo, as minhas filhas viveram essa coisa intensa da arte, né? Eu também. Então, assim, não dava para trabalhar a orientação profissional sem pensar em alguma coisa que motivasse esses meninos. Então, eu estava conversando outro dia com a Marilu assim, é o meu desejo a gente voltar a fazer um trabalho com a questão dessa peça, porque já tem algum tempo que a gente fez, e ela é uma peça que traz para os adolescentes assim, uma busca interna. Ele começa a pensar, bem, não, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que procurar alguém para me ajudar, porque eu não estou conseguindo resolver essa questão da escolha. Sabe? Então, eu acho que ela dispara e ela ajuda ao menino a pensar um pouco nessa questão do desejo de mudar, né? De ver de outra forma a orientação profissional. Eu acho que o lúdico sempre ajuda muito. E às vezes, né, Deise, às vezes através do teatro, que eu achei assim, fantástica a sua experiência com a peça, né? Eu acho que assim, tomara que você consiga voltar, né? Realmente, quem sabe a gente faz parceria até para vir para o Juiz de Fora, apresentar para a galera aqui. A gente foi para vários estados. Né? Você acessa de forma mais efetiva mesmo os meninos, né? Porque não é a psicóloga, não é a pedagoga, né? Não é a coordenadora da escola que está falando, é o teatro ali. Aí eles se colocam também, né, no lugar daqueles personagens. Então, assim, fantástico. E a gente pensar que você falou da reorientação profissional, quando se faz a primeira escolha e já está dentro da faculdade, às vezes insatisfeito com aquele curso, como que às vezes volta, né, para o orientador profissional adoecido também, né, com sofrimento, com medo, né, de fazer uma escolha equivocada, de errar de novo. Verdade. Essa coisa de errar é um medo, assim, desde o ensino médio, né? Porque, na verdade, isso vem de uma tradição da família, né? Você tem que escolher e acertar. E se a família acha isso. Então, se a família fala para você, poxa, o que você vai fazer? E tem uma pressão muito grande da família, né? O que você vai fazer? Olha, eu tenho uma grande empresa aqui, o que você acha? Vamos caminhar por essa empresa, porque você vai se dar bem, né? Eu já tenho a empresa. Então, tem muito isso é um complicador na hora do menino escolher, sabe? Eu vivi isso intensamente, essa questão dos pais bem-sucedidos e a dificuldade do menino escolher uma outra profissão, sabe? Que não seja essas profissões tradicionais, né? Como engenharia, medicina e direito. Então, é complicado. Eu tive um menino que escolheu teatro. Nossa, mãe. Foi uma tristeza para a família.
sabe? Uhum. Mas ele hoje é um ator fantástico, ele tá na Globo e tal. Então, assim, e para ele o objetivo dele era chegar na Globo, né? E chegou. Então, ele é um menino, assim, que foi nosso aluno lá no Sobrado. E a gente fez um trabalho de orientação com ele, e ele falou, não tem jeito, eu quero isso, meu pai vai ter que aceitar, minha mãe vai ter que aceitar. E o pai e a mãe aceitaram, sabe? Mas eu fiz um Uhum. trabalho com a família também, não podia deixar a família de lado nesse momento, porque foi sofrimento para a família também, mas depois agora estão super bem, porque o menino é muito bem sucedido, né? Então... Uhum. Foi para o Globo, né? Conseguiu chegar lá, né, Deise? Aí provou que realmente, né, fez uma escolha acertada, né? E aí é legal você falou, né, da questão da família, porque às vezes as famílias bem-sucedidas têm a dificuldade de aceitar profissões menos valorizadas, né, Deise? No sentido assim, nossa, mas você não vai ganhar pouco, né? Você vai morrer de fome. E ao mesmo tempo que você vinha falando também das mulheres lá, das empregadas domésticas, do EJA, às vezes tem essa ideia de que eu não consigo mais, né? Eu cheguei no ápice, né? E como que às vezes um dos desafios para o orientador profissional que trabalha em ONGs, trabalha em escolas públicas, é mostrar, é abrir mesmo o leque de possibilidades, né? Ampliar os horizontes da pessoa, que às vezes é reduzido, né? Então, você falou de ONG, eu me lembrei, eu também trabalhei numa ONG, onde eu tinha 6 unidades que fazia a direção pedagógica dessas unidades. E todas as minhas funcionárias, como as crianças que a gente atendia, eram funcionários que trabalhavam na comunidade em torno daquela casa. E aí, eu já atendia, já fazia direto orientação profissional, então eu percebia que aquele grupo precisava de um trabalho que era diferente de consultório, mas que era um trabalho de valorizar todas as profissões dentro da própria ONG. E que elas podiam crescer lá dentro, mudando de profissão também e ganhando muito mais dentro da própria ONG. Então eu fiz um trabalho de orientação profissional voltado para esse tipo de coisa, dentro da ONG. Foi muito legal também. Em todas as unidades eu fazia isso. E elas falavam assim para mim, poxa, dona Deise, eu acho que eu não vou conseguir. Eu falei, de auxiliar, você vai fazer pedagogia, você vai se tornar professor. E conseguiam, sabe? Então, acho que tem uma questão de você também incentivar. Na escola que eu dirijo, eu também, as minhas auxiliares todas hoje já estão começando a fazer pedagogia ou fazem letras para poder mudar mesmo, né, essa questão, né? Então, acho que esse incentivo é importante. Bom, daí só para... Porque na hora que dá 1 hora, o Instagram derruba a gente, né? Ele encerra, né? Pronto, a gente chegou a um prazo, acabou, né? Mas se você fosse deixar, né, uma dica ou uma fala, né, para os nossos orientadores profissionais que estão nos assistindo, às vezes começando agora ou com dificuldade, né, em alguma questão, ou às vezes na escola, porque tem muitos também que às vezes chegam para trabalhar na escola e ficam também entre o que, né, gostariam de fazer, o que a escola às vezes exige, né? Então, assim, como que você orientaria, né, ou como que você falaria para esses jovens orientadores profissionais, né, quem está começando a carreira? Pois é, tem duas coisas aí, que é a questão da escola e uma outra coisa que eu acho muito importante é a família, né? Eu acho que quando você acolhe essa família, você consegue fazer um trabalho importante, onde essa família te apoia, porque quando ela apoia o orientador, o menino vai e consegue escolher. Sabe? Então, e na escola também acontece isso, né? Só que na escola a gente tem uma questão de limite de tempo, a gente não tem tempo para fazer o trabalho de orientação. Então, eu penso sempre que o orientador que está na escola tem que fazer indicação para o orientador fora da escola. Não dá para fazer trabalho nenhum de orientação dentro da escola. Você pode fazer uma feira de profissões, um debate entre os meninos, mas um trabalho profundo e adequado e qualificado você não consegue fazer. Tá? Então, eu penso que todas as vezes que a orientação acontece dentro de uma escola, ela precisa mostrar para o aluno que ele tem que fazer uma orientação fora, com o orientador dentro de um consultório. Na escola não dá certo. Nunca dá certo. E às vezes o trabalho realmente como a gente acredita, né, Deise, não tem nem tempo, né, como a gente conversou lá no início, né?
São muitos alunos, infelizmente, né? infelizmente. Agora, a não ser assim, eu fiz um trabalho uma vez que era de grupo. Aí a gente leva um pacote para aquela escola, olha, eu vou fazer isso, você cobra tanto de cada aluno, a escola ganha tanto, porque a escola sempre precisa ganhar. Então tá, então vamos trocar isso aí. Então você faz, eu fiz já no colégio em Niterói, que os meninos iam à tarde e eu fazia todo o trabalho que eu desenvolvia no consultório com esses meninos, mas num outro horário, em grupo. Então, deu super certo, tal, mas assim, foi um tempo maior, eu não pude fazer na quantidade de sessões que eu fazia no meu consultório. Agora, a escola apoiou e é fora do tempo de aula, aí dá certo. Agora, no tempo que você tem que fazer, na hora da aula, não dá. Infelizmente, não dá. Eu não tenho muito... Assim, eu acho que é uma coisa da gente lutar. Acho que a gente está no momento, né, a orientação profissional, de mostrar, e uma coisa que eu acho importante, que no curso da Dulce e da Marilu, do Instituto do Ser tem, que é essa interdisciplinaridade, que é a questão dos professores de ensino médio fazendo o curso. Eu acho muito bom. Por quê? Porque eles vivem esse problema dentro de sala de aula. Ontem eu estava conversando com um professor de ensino médio, ele falou, hoje de manhã, ele falou, Deise, eu vivia isso quando eu dava aula, essa angústia, e eu tentava, de uma certa forma, ajudar os meninos. E o professor que faz o curso de formação, a gente teve o Rafael, que fez parte da sua turma, que era professor, né, de um colégio em Niterói. Ele é fantástico, ele fez o curso, ele é professor de biologia, e ele fez o curso para poder, sabe, pensar numa forma de se aproximar dos alunos e ver de que forma ele podia. Acho que o professor pode também fazer e deve fazer o curso de formação do Instituto do Ser, sabe? Que aí você tem uma outra visão. E se profissionaliza mais, né? A gente precisa, só deixa eu ver aqui a questão do nosso tempo, né? Como que é legal os educadores, porque muitas das vezes eles, né, são os professores que os alunos vão procurar, né, deles. Então, assim, eles. Então, assim, tanto aquele professor e a influência que eles têm sobre essa juventude, né? Então, tanto aqueles meninos que vão olhar para um professor e vão ter como referência, no sentido assim, nossa, ele é maravilhoso, ele é muito bom, porque às vezes é um professor que identifica com o que faz, como uma influência negativa também. No sentido assim, eu não quero ser professor, eu não quero trabalhar com uma determinada área por conta desse professor, né? Então, acho que até quanto mais a gente expandir, né, a cultura de OPC, a possibilidade de mais pessoas conhecerem o trabalho dos orientadores profissionais, né, de pessoas competentes, né, que seja da Marilu, que seja da Dulce, através do curso delas, que a gente super recomenda, que seja também que a gente tem muitas pessoas novas aí também, que estão trilhando um caminho com qualidade, assim, que estão realmente estudando, que estão aperfeiçoando. Então, a gente precisa realmente estar atento também a essa juventude, a esses orientadores profissionais que bebem da fonte, né? Que são, assim, as fontes dos nossos livros, né? Dos nossos livros que a gente estuda e que a gente está sempre aperfeiçoando, sempre estudando, conhecendo os cursos e sabendo a que eles também se propõem, né? Não dá para falar que é um curso de mestrado ou de especialização se é um curso de formação. Não dá para falar que é um curso de formação se, na verdade, foi de capacitação, né? Então, eu acho que isso que você trouxe, né, da importância de saber, de conhecer, de entender também a proposta de cada orientador e do que você busca também, é fundamental, né, Deise? Bom, eu queria te agradecer. Nossa, são tantas coisas, é tanta experiência. Eu queria te dizer, assim, que foi muito bom estar aqui com você. Vi que tinha algumas perguntas aí, né? Bom, não vai dar tempo da gente responder, mas se quiser mandar lá no Instagram... Se você quiser me mandar, você pode me mandar as perguntas que eu respondo, depois aí você envia para as pessoas, pode ser? Isso, pode também. A gente teve muitos comentários também. Deixa eu ver aqui, referências de material para orientação de carreira, por favor. A gente tem alguns, a gente pode passar depois para você. Leni... alguns comentários, educador só soma. A Tássia esteve com a gente, não facilita.
Legal, uma galerinha aí muito boa. Enfim, gente, obrigada a vocês todos por estarem aqui. Depois a gente vai responder, então, algumas perguntas. A gente já tem respondido até no Instagram também muitas perguntas que chegam. Agradecer a você, Deise, mais uma vez, pela sua disponibilidade, por tanto conhecimento. Dizer assim, quem sabe você conversa com o Vicente, volta com essa peça, que eu acho assim que vai realmente se agregar muito, tanto na orientação profissional como na vida, né? Dos orientandos, né? Isso aí. Tá? Então tá, eu quero agradecer a você também, tá? Tudo de bom para você. E estamos juntos, tá? Bom, tá. Beijo, gente, meu amor. Super beijo. Tchau, tchau, Deise. Boa noite. Tchau, boa noite.